Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, em cada momento dessa aula, nos dando sabedoria, meu Pai, nos ensinando, nos dando conhecimento, Deus, da Tua Palavra, que nós possamos aprender, Senhor, e apreender, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco através da Sua Palavra, que em nome de Jesus, Deus, a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que estamos aprendendo, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha nos dar maturidade espiritual, Deus, que a gente possa crescer na Sua presença, que o Senhor venha nos encher com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, com a Tua paz, com a Tua alegria, e repreenda, Deus, das nossas vidas todo o mal, todo levante, Deus, de Satanás, toda obra do maligno, Deus, tudo aquilo que vem para desanimar a nossa fé, que vem para nos enfraquecer, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo das nossas vidas em nome de Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Vem o Fim. E nós vamos fazer a leitura que está em Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que um mal vem, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim, carregarei sobre ti e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Amém? Então, nessa passagem aqui, nesse capítulo 7 do livro de Ezequiel, a gente vê que é uma mensagem de juízo sobre Israel. E não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações, sobre todo o mundo, porque ele fala que vem o fim sobre os 4 cantos da terra, ou seja, sobre todo o mundo. E assim como Israel foi alertado naquele tempo pelos profetas Ezequiel, Jeremias, Daniel, nós também somos alertados hoje. É importante a gente estudar a Bíblia para a gente aprender o contexto histórico, para a gente aprender a profecia, mas também para a gente aprender a viver, para a gente aprender para nossas vidas. E hoje, por mais que não exista um profeta nos falando, nos alertando, como foi Ezequiel, a gente já tem a palavra de Deus que nos alerta e que nos mostra aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade do Senhor. E a palavra de Deus também nos alerta quais são as consequências que nós sofremos quando desobedecemos a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Naquela época, naquele tempo, o atalaia era Ezequiel. Ezequiel veio para alertar o povo, para falar, para avisar que eles precisavam mudar, que essas coisas estavam acontecendo por causa que eles eram desobedientes, porque eles tinham um coração duro. E hoje o atalaia é a própria palavra de Deus. É óbvio que existem profetas, que existem homens que Deus continua levantando, mas se você não tem nenhum profeta na sua vida, se você não conhece ninguém que profetiza para você, você tem a palavra de Deus.
que profetiza sobre a sua vida, que fala promessas de bênçãos, mas também fala de promessas de juízo, quando nós somos desobedientes, quando nós não fazemos a vontade do Senhor. E hoje nós vivemos um tempo que até parece que Deus não está atento para a maldade, para a iniquidade e para a imoralidade do homem. Muitas pessoas vivem como se Deus não estivesse vendo nada, como se não existisse Deus. Mas a Bíblia nos adverte que o dia do Senhor vem e nós precisamos estar atentos. Eu acredito que Deus levantou Ezequiel naquele tempo para falar desse juízo, para alertar o povo. E Deus falava, olha, vocês estão desobedientes, vocês estão fazendo abominações, vocês estão fazendo coisas que não me agradam. E o juízo de Deus vem sobre a vida de vocês. E o povo simplesmente não acreditou. O povo simplesmente não deu ouvidos, especialmente as pessoas que tiveram acesso às profecias de Ezequiel e de Jeremias. Os irmãos provavelmente talvez não lembram, mas nós já tivemos uma revista há alguns anos atrás que falava sobre o livro de Jeremias. E naquele tempo, naquela época, e se os irmãos lerem também o livro de Jeremias, vão ver que Jeremias também alertou o povo, mas eles não quiseram dar ouvidos, eles não acreditavam naquilo que Jeremias profetizava e muitas vezes eles preferiam acreditar nos falsos profetas que falavam coisas que eles queriam ouvir, que eram mais agradáveis. E a gente sabe que muitas pessoas nos nossos dias de hoje estão assim, preferindo ouvir os falsos profetas, preferindo escutar aquelas pessoas que falam coisas que agradam, mas que não é a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos, estar alertas. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e aceitar a correção de Deus, o ensinamento do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos, porque quando a gente se arrepende, o Senhor também nos abençoa. A gente tem o exemplo de Nínive. Jonas foi até Nínive levar uma palavra de juízo, que haveria castigo, que haveria destruição, mas o povo se arrependeu, o povo jejuou, o povo se humilhou, o povo se quebrantou diante de Deus e Deus também desistiu daquilo que ia fazer ali em Nínive. Por quê? Porque ia vir juízo. Mas como é que vai vir juízo sobre um povo que está arrependido, que está com o coração quebrantado? Então, Deus mudou os planos dele para Nínive porque o povo mudou. Então, nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Senhor, para que a gente receba a bênção de Deus e não o juízo de Deus. Amém? E o primeiro tópico fala assim, sobre a profecia, a introdução. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, ele usa uma expressão que era característica dos profetas de Deus. Ele fala, veio a mim a palavra do Senhor. E isso era algo que caracterizava, que identificava que era Deus que estava falando. Outras expressões também eles usavam, como assim diz o Senhor Jeová. Era uma marca registrada dos profetas de Deus naquela época, naquele tempo, e continua sendo até hoje também. E quando eles iniciavam a profecia dizendo o nome de Deus, que veio a eles a palavra do Senhor, que assim diz o Senhor, ele estava deixando claro que aquela profecia, que aquela mensagem, ela vinha diretamente da palavra de Deus. E diferente da maneira que Deus usava no início, antes desses profetas, que era através de visões, aqui Deus falava com esses homens, eles ouviam a voz de Deus e nós continuamos servindo o mesmo Deus, um Deus que fala conosco de maneira audível. Muitas vezes Deus usa profetas, mas Deus também pode falar com você. Se você estiver buscando, se você estiver com o coração quebrantado,
você pode sim ouvir também a palavra do Senhor. E essa foi a característica, a marca da profecia da mensagem de Ezequiel. A extensão, a expressão hebraica Adama Israel para a terra de Israel, que está no versículo 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no território próprio de Israel. Mas a gente não pode restringir esse juízo e este castigo somente a Jerusalém, até porque, como eu falei, ele tem um caráter mundial, né, cósmico até, extensivo a outros lugares. Isso fica bem claro quando ele fala, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, que está no versículo 2, e isso aparece para se referir a toda a terra e não somente a Israel. Amém? O outro tópico fala assim, sobre o fim. É o subtópico 1, sentido. A palavra fim do hebraico, que é ketz, significa fim, destruição, ruína, morte e condenação. Ou haketz, que significa fim. Trata-se de um substantivo usado em um contexto de julgamento. E é justamente isso que estava acontecendo nessa profecia de Ezequiel. E ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto aos leitores originais. Então Deus, ele repete várias vezes essa palavra fim. Ele fica repetindo, que é para ficar bem marcado, que é para ficar bem forte, que era para o povo memorizar mesmo aquela mensagem, até porque Deus sabia que o povo estava rebelde e com o coração obstinado. Então Deus repetiu várias vezes para ficar bem claro, e era uma maneira poética que ele usou para se expressar, para ficar mais fácil do povo gravar e guardar aquela mensagem. Amém? Outro subitem, outro subtópico diz assim, expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões, vem o fim vem, agora, no versículo 2, aí no versículo 3, agora vem o fim. No versículo 6, vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, no versículo 10. Então chama a atenção de qualquer leitor, porque Deus fica repetindo. Talvez a intenção de Ezequiel, como um atalaia, né, um mensageiro de Israel, tenha sido causar pânico, para ver se as pessoas despertavam, né, para ver se as pessoas elas tinham um alerta, né, para ver se elas acreditavam naquilo que ele estava falando. E os profetas, durante séculos, vinham chamando a atenção do povo, né, porque o povo já era conhecedor da lei de Moisés. Como eu disse, nós hoje temos a Bíblia. Naquela época, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham o pacto do Sinai e Deus já estava há séculos chamando o povo ao arrependimento. E agora, Deus, ele já está simplesmente informando que vai vir o juízo, né? Que as coisas vão começar a acontecer, que consequências da desobediência, da abominação, da rebeldia do povo vai chegar sobre Israel e que esse juízo divino era real sobre o povo de Israel. A repetição da sentença. Então, os versículos 4 e 9, eles estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado antemão, pois é compatível com a natureza divina. Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso que ele dá chance para nós. Ele nos avisa, Deus nunca vai deixar o juízo vir sobre as nossas vidas sem ele antes nos avisar, nos dar uma chance, nos alertar, nos corrigir. Então, um dos objetivos desse juízo de Deus era erradicar a idolatria do meio do povo
que era a causa das abominações, visto que a casa de Israel, né, o povo de Israel, eles recusaram o remédio para esse juízo, que era o arrependimento. Da mesma forma, muitas pessoas estão assim hoje. Elas estão recusando o arrependimento e até pelo contrário, muitas vezes elas até debocham, tripudiam da mensagem de Deus, da palavra do Senhor, com relação a juízo, com relação a arrependimento, e elas precisam ter cuidado e estar alertas, porque da mesma maneira que o juízo de Deus veio e vem sobre Israel, ele também veio e vem sobre nós e sobre a humanidade. Então todos estão informados de antemão sobre a causa da destruição que lhes é dada, e eles todos tiveram a oportunidade de arrependimento. Então Deus sempre dá uma oportunidade. Nunca vai vir o juízo de Deus sem antes o Senhor dar uma oportunidade. O Novo Testamento, né, a Bíblia até fala isso, que Deus, ele não é tardio, ele só está sendo paciente. Ele está dando oportunidades para que as pessoas se arrependam. O outro tópico diz assim, sobre o inimigo. Já floresceu a vara, que está lá no versículo 10. Ezequiel, ele faz uma analogia botânica, que era o que o povo entendia na época, só que essa metáfora, ela acabou se perdendo ao longo dos anos, qual era a interpretação exata, mas hoje, né, os profetas, os estudiosos, os teólogos, eles acreditam que a palavra profética anunciada, que veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba, essas palavras significam o quê? Elas têm muitos significados e têm muitas interpretações, mas a mais aceita é a seguinte, que essa vara é o rei Nabucodonosor. E assim como o rei da Assíria foi chicote de Deus para açoitar a Samaria, que eram os filhos de Israel do reino do norte, ou seja, o rei da Síria, era juízo, era o castigo de Deus sobre o reino do norte, Nabucodonosor era juízo, era o castigo, era o açoite de Deus sobre Judá. Amém? Então, a Babilônia, o rei da Babilônia, ele foi juízo divino para o povo de Jerusalém. O outro subitem diz assim, reverdeceu a soberba. Então, o rei Nabucodonosor, ele extrapolou os limites da crueldade. Ele foi muito cruel na aplicação de castigos ao povo de Israel. E Deus, ele não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso que o furor de Deus também se acendeu contra o rei da Babilônia. E essa reação divina, ela é exemplar, porque ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da sua autoridade e cometem atrocidades e cometem injustiças. E às vezes esse julgamento de Deus sobre esses poderosos acaba respingando sobre o próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Amém? O outro subitem fala sobre o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, e é Nabu Kuduri Utsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadrezzar e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 vezes no livro de Ezequiel. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que reinou 20 anos na Babilônia, e Nabucodonosor reinou 43 anos na Babilônia.
de 605 a.C. a 562 a.C. Amém? O outro subitem fala sobre a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, que é Babi e Li, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel. Babel é a Septuaginta, usa a forma grega Babylon, que é Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. Eram dois povos, tinha os caldeus e tinha os babilônios. E a palavra Kashdum significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico no sul da Babilônia desde os dias de Abraão. E Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Amém? Como o título da lição é Vem o Fim, e a gente viu que isso foi profetizado no livro de Ezequiel, mas que Deus, ele alertou o povo, ele foi avisado muitas vezes por vários profetas e por muitos séculos. Nós, como igreja, hoje precisamos entender que o fim virá e nós precisamos estar preparados. Nós temos a palavra de Deus que nos alerta e que nos ensina, e nós não podemos ser como o povo de Israel. Nós não podemos ter o nosso coração endurecido, nós não podemos ser rebeldes, nós não podemos fazer abominações, nós não podemos ser obstinados em desobedecer ao Senhor. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos arrepender. Deus deu oportunidade para o povo de Israel arrepender através dos diversos avisos que eles receberam. E nós também temos todos os dias oportunidade de arrependimento. Então, se hoje você entende, você percebe que você está em pecado, que você tem feito coisas que desagradam ao Senhor, você tem a chance hoje de se arrepender. Então se arrependa do seu pecado, se arrependa das suas más obras, das suas más ações, da sua desobediência, de tudo aquilo que você faz que você acha que desagrada ao Senhor, porque nós sabemos que o fim vem, mas nós não sabemos quando será. E nós precisamos estar prontos e preparados, porque a gente sabe que Jesus, ele veio, ele conquistou a salvação para nós, mas para isso nós precisamos aceitar Jesus e nos arrepender dos nossos pecados, porque esse arrependimento é uma consequência da nossa salvação e da nossa conversão. Amém? Essa é a lição de hoje. Que os irmãos compartilhem com outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas e continuem assistindo às próximas aulas e até a próxima aula em nome de Jesus.